e Ivan Valente, do PSOL, que já aparecem comigo aqui na tela. Bem-vindos. Eu vou começar com a deputada Carolina de Toni, do PL, para tentar entender melhor e colocar aqui qual que é a ideia de vocês com a questão da anistia. A senhora está do lado que defende também essa questão ampla e restrita, que pegaria também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conversei essa semana com o deputado Sanderson, falou que vocês, inclusive, já têm votos suficientes para pautar, para votar e aprovar. Queria que a senhora justificasse o motivo dessa pressa e o porquê de uma anistia ampla e restrita. Deputada, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde a todos. Então, é um absurdo o que a gente está vendo no Brasil hoje. A gente percebe que, como existiu um golpe com pessoas desarmadas, sem comando, sem ordem nada mais foi do que uma baderna e com um dano público que esse sim tem que ser punido. Agora, comparar com o que aconteceu na história recente do país, no qual ontem completou, só para vocês terem noção, 56 anos do sequestro do embaixador americano, o que justificou, inclusive, a entrada dos militares no poder, foi a ampla e baderna geral que aconteceu sim no país, com 8 aviões comerciais sequestrados pela esquerda, 3 embaixadores da Alemanha, dos Estados Unidos e da Suíça sequestrados, 120 mortos pela guerrilha esquerdista, todos esses anistiados ampla, geral e restritamente, 154 assaltos à mão armadas a bancos e carros fortes, roubando a esquerda, essa sim, guerrilha armada, 3,8 milhões de reais, e tivemos, na história recente do país, 40 atentados à bomba. Todas essas pessoas envolvidas, quero dizer aqui, foram anistiadas ampla, geral e restritamente. Essas que cometeram assassinatos, atentados à bomba, verdadeiro terrorismo social no Brasil. Agora, querer me dizer que velhinhas, idosos, que estavam com Bíblia na mão, que não tinham comando nenhum, que estavam insatisfeitas, sim, com o resultado da eleição, e que fizeram uma ampla baderna com um pouco de dano público, esses seriam golpistas? Isso é uma piada. E falar um texto alternativo para a anistia, isso é um desrespeito à história do Brasil, onde, sim, guerrilheiros que causaram terror no meio social tinham sido punidos e foram anistiados sem direito à indenização e depois alteraram a lei para que hoje gozassem de indenização eterna, como estão muitos deles usufruindo do dinheiro público, quando realmente queriam dar um golpe terrorista esquerdista no país. Então, essa não é uma discussão séria. Enquanto a gente não anistiar essas pessoas, como é que a gente vai ter pacificação do país? É esse o recado que a gente quer e esse é o texto que a gente quer. Então me admira muito, muitos deputados de esquerda que foram anistiados, hoje não tendo querer exercer anistia para pessoas como Débora, que fez só uma mancha com batom facilmente apagável e foi condenada aí a 14 anos de prisão. Ou seja, é um absurdo essa situação que enfrentamos. Deputado Ivan Valente, do PSOL, base governista, o governo vê com muita preocupação esse avanço e é claro que é contra, né, esse texto da anistia. Queria que o senhor explicasse o porquê, por favor. Boa tarde você, boa tarde a deputada Carolina. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou um anistiado político de 79, deputada Carolina. Vossa Excelência precisa ler história do golpe militar de 64, dos 30 mil torturados pela ditadura nos DOI-CODES, que não são os que estão na papuda com almoço, café e janta, não. Era pau de arara, era geladeira, afogamento simulado. Vossa Excelência nem sabe o que é tortura, tá? Para começar. Segunda questão, não é verdade, entende? O que teve foi primeiro um golpe de Estado adicional número 5, censura, tortura, condenações, perseguições, fechamento do Congresso. Se eu não tivesse lutado antes, Vossa Excelência não seria deputada. Sabe por quê? Não havia partidos políticos ilegais. Eu fui condenado a 3 anos, sabe por quê? Lutar 10 anos e condenado pela Lei de Segurança Nacional só para, porque eu queria organizar partidos políticos que a ditadura não permitia. E eles queriam de novo fechar o Congresso, o Senado, o STF, prender gente, matar gente, que é o que eles fizeram durante 21 anos. Precisa ler história, tá? Segunda questão, esta proposta ela foi chamada pelo jornal O Estadão, que é o mais conservador e apoiador do golpe de 64,
de pornográfica livrar o que seria um assassinato em massa. O Bolsonaro apoiou a tortura o tempo todo, a ditadura o tempo todo. E ela fala que não teve ditadura. Como é que pode, gente, sabe? Vocês precisam parar de falar fake news na tribuna, aqui, onde for. Isso é uma coisa, é uma tragédia para o Brasil. Nós estamos fazendo justiça. E o grande fato do momento não é a discussão da anistia, é a discussão de mandar para a cadeia criminosos de alto padrão, generais, almirantes, coronéis e o chefe de todos eles, o Bolsonaro, que chegou ao poder por um acidente histórico, tá? Porque a elite brasileira foi confiar numa figura esdrúxula como esse, que matou 700 mil pessoas. Ele era contra a vacina, ele debochou o Xandão e o Lula, entende? Tinha todo o processo conspirativo, está lá, a minuta do golpe, general Mário Fernandes, entende? Debochou da saúde das pessoas. Essa figura execrável conspirou o tempo todo, tinha um plano para matar o Alckmin, tudo lá. Os generais do Exército e da Aeronáutica se rebelaram, falaram, você quer uma ditadura de 30 anos. Então, tudo isso mostra o seguinte, o Brasil precisa, sim, andar para frente e não se subordinar aos Estados Unidos. O que o Bananinha está fazendo nos Estados Unidos simplesmente significa, sabe o quê? Traição à pátria. Aqui tem poderes autônomos. Eles estão pedindo para fechar o Supremo, para liberar o Bolsonaro e seus sequazes. Isso é um escárnio, uma vergonha. Vocês deviam ter vergonha de defender isso lá. Estudar a história. E vou dizer mais. A Anistia de 79 premiou os torturadores, mas não liberou os crimes de sangue do período. Eu estava lá e eu vi, teve gente que cumpriu 15 anos de cadeia. Em 79 tinha gente que já com 11 anos de cadeia e não foram liberados, porque os crimes de sangue não foram liberados. E eu vou dizer mais, Vossa Excelência tinha que dar graças a Deus que teve a anistia de 79 e condenar que os que torturaram foram livrados até hoje, inclusive o atentado do Rio Centro, capitão Wilson Machado. Sabe o que aconteceu com ele? Que ele queria matar 20 mil no Rio Centro com uma bomba. Ele não só não foi punido, como ele foi promovido a general. Entende? Esse é o escárnio da vida política brasileira. Nós vamos virar uma chave da história. Nós vamos olhar para frente e vamos falar o seguinte, golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, defesa da democracia, não tem anistia para isso. Inclusive, já tem fixado na Constituição e nas últimas resoluções do STF. O que eles estão fazendo é uma agitação para paralisar o país. E a figura que está assumindo isso, que é o governador invernizado do bolsonarismo, o que ele queria passar para frente é que ele era um moderado, mas ele já tem 2 carimbos no rosto. Sabe o quê? De entreguista e de golpista. E terá no futuro um na testa quando ele for candidato, que ele está, inclusive, passando a perna no Bolsonaro e nos bolsonaristas. Deputada, vou pedir, claro, para a senhora responder aí ao que o deputado, todas as declarações dele, envolvendo parlamentares, inclusive do seu partido. E queria também, o deputado acabou levantando um pouquinho a bola, que queria passar para a senhora também, além disso tudo, para a senhora incluir na sua resposta, é a questão de o STF julgar que seja fora da